Fala, meus queridos! Vamos falar sobre o controle, muito importante. Vamos lembrar aqui, ó, só pra gente não se perder aqui onde a gente tá, que o planejamento, ele tem essas 4 etapas aqui, né? Diagnóstico, planejamento, execução e o controle. Então, você teve esse diagnóstico inicial, seus primeiros dados, né? Mapeou lá quais são as suas condições, suas oportunidades, suas ameaças, seus objetivos, fez o planejamento lá, daí sim os seus objetivos, o seu cronograma, suas metas, seu cronograma metas e tal, montou, foi lá, executou ele. Agora a gente precisa fazer o quê? Esse controle de como foi essa execução, como foi esse planejamento e tal, né? É muito importante esse momento, tá? Faça, não deixe de fazer, é muito importante. Por quê? Porque você precisa sempre trabalhar com um planejamento dinâmico dentro de uma ideia que os cronogramas vão ser sempre melhores e melhores e melhores. E para você ter cronogramas melhores, você precisa fazer um ponto de controle do seu ciclo anterior e assim por diante, tá? Então vamos lá ver um exemplo aqui. Você vai ter, tipo, ciclos semanais, né? Uma ideia aqui, que é uma sugestão minha, inclusive. Você tem um ciclo semanal. Você foi lá, pegou o seu diagnóstico, por meio de um planejamento, transformou em um cronograma, que é um ciclo semanal aí, teu no caso, né? Você terminou a semana, você vai parar e vai fazer um ponto de controle. Você vai ter um momento, eu costumava fazer na segunda-feira pela manhã. Segunda-feira pela manhã, tirar uma meia horinha pra fazer isso. Assim como era no trabalho, eu lembro muito bem, lá no banco, segunda-feira cedo, era momento de fazer uma reuniãozinha, conversar sobre como foi a semana passada e planejar a semana seguinte. Era meia hora, rapidinho, você não pode tomar muito tempo ali. E é assim que eu fazia aqui com meus estudos também, tá? Segunda-feira de manhã, cafezinho na mão, olhava, pegava meu cronograma no painelzinho lá, já ia verificando aquilo que foi bom, aquilo que eu fiquei devendo, aquilo que de repente eu posso ousar mais. Pô, essa meta aqui, poderia ter colocado um pouco mais. Vou colocar um pouco mais pro próximo ciclo. Essa aqui ficou muito difícil. Essa aqui eu vou diminuir um pouquinho e tal, e ajustando. Agora já percebi que eu preciso colocar mais isso aqui no meu cronograma. Ou o oposto. Isso aqui eu percebi que agora não precisa mais estar no meu cronograma, que eu já dominei essa parte e tal, dá pra ficar um tempo sem isso aqui. Tira e tal. Então você vai ajustando o seu cronograma conforme a sua caminhada, tá? Ciclo após ciclo. O planejamento é dinâmico, tá? E o cronograma é versátil. Você já percebeu isso, tá? Já, mas então, se o cronograma, se o planejamento é dinâmico, eu tenho que fazer um diagnóstico também, né? Não quer dizer que você precisa fazer um diagnóstico para cada ciclo, porque isso vai tomar muito tempo, tá? Então, mas você sim vai ter que fazer outros diagnósticos para você atualizar aqueles potenciais percentuais por disciplina, para você fazer a redistribuição da carga horária por disciplina. Porque, naturalmente, você vai evoluir em uma disciplina ou outra com mais velocidade e você precisa atualizar. Imagina que você fez lá o seu primeiro diagnóstico, lá na tua primeira semana de estudos, e você identificou lá que em matemática é 20% do teu potencial percentual lá de crescimento. Só que daí passou um mês e matemática não é mais 20%. Você se dedicou um monte a matemática. Ela caiu para 15%. Cara, você precisa ajustar isso aí, né? Carga horária da matemática vai cair para 15% também. Então, assim, como que eu fazia? Eu fazia ponto de controle do ciclo, eu fazia semanal. Diagnóstico, aí já mais elaborado, que é por meio de simulados com provas anteriores do processo seletivo que eu quero, eu fazia menção. Ok? Captou? Ponto de controle, meia horinha, segunda-feira cedo, via como é que foi a execução do meu cronograma, fazia análise disso, já apontava no próprio painel ali, no meu caso eu usava o painel, já anotava no painel, você pode usar no caderno se quiser. O próximo, apesar que o painel é melhor, já anotava o próximo cronograma, beleza, esse cronograma foi bom por isso, vou repetir, esse cronograma, isso aqui não foi tão legal, vou fazer diferente, anotava o próximo cronograma, em questão de meia hora eu tinha feito o ponto de controle, análise aqui da minha semana anterior, do meu ciclo anterior, e já tinha elaborado o meu cronograma seguinte. Esse é o ponto de controle. O diagnóstico, aí, uma vez por mês, pegava e fazia mais 3 simulados lá, por exemplo. Vou fazer 2, porque eu já tinha esses 3 iniciais lá, já tinha alguns dados, aí fazia 2 simuladinhos para atualizar meu diagnóstico. Ver como é que tá meu desempenho, minha condição de jogo. Ok? E é isso aí. Cara, o ponto de controle é aquele momento lá pra gente afiar o machado, tá? Tem que parar um momentinho lá, dar aquela afiada no machado pra você voltar no ciclo seguinte aí, mais eficiente. Fechou? Cara, então é isso, ó. Vai ser mais ou menos assim que a gente vai trabalhar, tá? Planejamento personalizado é isso, não é coisa do outro mundo. O que você vai fazer? Diagnóstico, com o diagnóstico, elabora o planejamento, daí você vai para a execução do planejamento e periodicamente você vai fazer um controle dessa execução, dessa efetividade do planejamento, para você fazer um novo planejamento, para você fazer uma nova execução. Então você vai ficar ali, ó, você tá olhando ali, né, comigo. É diagnóstico, planejamento, execução, controle. Aí você volta pro planejamento. Planejamento, execução, controle. Planejamento, execução, controle. E às vezes, no meu caso, uma vez por mês, eu voltava lá pro diagnóstico, voltava lá pro 1, fazia o diagnóstico de volta e tal. Esse é o nosso modelo aí de planejamento personalizado. Fácil de fazer, não tão fácil de executar, mas a gente vai pra cima. Fechou? Muito bem. Até o próximo vídeo.